Bom dia, irmãos. Estamos aqui mais uma vez para a nossa aula da EBD. Hoje nós vamos dar continuidade ao tema que nós estamos trabalhando nesse módulo, que é sobre os milagres de Jesus. Hoje nós vamos estudar a lição 6 com o seguinte tema: Jesus é a esperança quando não há mais esperança. Interessante que quando eu pensei sobre o tema para essa lição, me veio muito forte esse tema esperança. E vocês vão entender melhor, o porquê da esperança nesse milagre especificamente. É claro que se a gente for olhar todas as pessoas que foram curadas por Jesus, elas foram até ele, cada uma delas, com um grande sentido de sentimento de esperança e de fé. Mas nesse caso especificamente, eu vejo uma esperança e uma fé enorme em que só Jesus poderia resolver o problema daquela pessoa. Então, antes da gente começar, antes da gente entrar na lição, eu gostaria que nós falássemos com Deus para que Ele pudesse estar falando aos nossos corações, para que ao final dessa lição nós possamos sair daqui entendendo o que Deus quer que nós façamos e por que Ele está nos dando esta lição. Oremos. Querido Deus, falamos contigo neste momento, agradecidos, ó Pai, porque sabemos que na Tua palavra encontramos resposta para todos os problemas e situações das nossas vidas. Te agradecemos porque o Senhor Jesus veio até nós, viveu entre nós e operou grandes milagres, milagres que naquele momento puderam curar e salvar e melhorar a vida daquelas pessoas, mas que também para nós ainda hoje nos ensinam e nos mostram, ó Pai, o quanto nós podemos e devemos colocar toda a nossa fé, toda a nossa esperança no nosso Senhor Jesus Cristo. Somos gratos porque o Senhor nos amou e nos ama através do sacrifício de Jesus na cruz por nós, e a cada dia podemos sentir a Tua presença em nossas vidas através do Teu Santo Espírito. Te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos direcione neste momento, durante este estudo, para que nós possamos aprender e praticar o que a Tua palavra nos ensina. Muito obrigada por esta oportunidade. Nós choramos em nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos falar hoje sobre a mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher sofreu muito, durante 12 anos. Ao longo do ministério de Jesus, ele esteve atento à dor das pessoas que o procuravam. Em todos os momentos, ele atendia àquelas pessoas. Para isso, eu quero ler com vocês o texto que se encontra em Marcos 5, de 25 a 34. O texto nos diz assim: E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou na sua veste, porque dizia: Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: Vês que a multidão te aperta e dizes: Quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizeram. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: Filha, a tua fé te salvou, vai em paz e sê curada deste mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, quem disseram: A tua filha está morta. Aqui a gente já entra na cura da filha de Lázaro. Então, até o versículo 34. É interessante que nesse texto, quando a gente lê, os versículos anteriores e posteriores, Jesus está sendo procurado por seu grande amor e poder milagroso em função
da filha de Lázaro, não, de Jairo. E aí, no meio do caminho, essa mulher, no meio da multidão, enquanto Jesus está indo em direção à casa de Jairo, acontece esse milagre. Nos evangelhos, nos 4 evangelhos, nós encontramos muitos milagres, que Jesus realizou. O apóstolo João vai dizer, no capítulo 21, versículo 25, o seguinte, que foram tantos milagres, tantos feitos, se cada uma dessas maravilhas que Jesus fez fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Jesus estava disponível e disposto a atender as necessidades dos seres humanos, das pessoas que os procuravam. Mas, naquela situação, na situação daquela mulher, nós podemos ver alguns aspectos que aumentavam, ou criavam, ampliavam a dor daquela mulher. E eu quero listar para vocês 3 situações. A primeira era o contexto sociocultural em que aquela mulher vivia. Na sociedade judaica de Jesus, em que Jesus viveu, era um contexto, encontrava-se num contexto em que a mulher, de uma forma geral, ela ocupava uma posição inferior à do homem. Em todos os aspectos, em todas as questões sociais, nos relacionamentos, a mulher era entendida, era tratada como um ser inferior. Alguns chegavam a pensar até que a mulher não tinha alma. Ela era considerada como se fosse propriedade do seu pai e depois do casamento, propriedade do marido. É interessante que para os nossos dias, isso é tão difícil de aceitar ou de entender, mas naquela época isso era natural. Não que fosse bom, saudável, ou que as mulheres vivessem isso de uma forma prazerosa ou tranquila. Não era. Mas era o contexto em que ela vivia. O fato era tão interessante que até o nascimento de uma filha não era comemorado. Então, se aquele casal, aquela família, naquela família nascesse um menino, aí sim havia comemoração, mas a menina não. Elas não poderiam falar com o homem público. Hoje a gente ainda vê um pouco desse contexto em países, em sociedade que tem uma cultura islâmica, muito parecida, esse contexto da época de Jesus. Um outro agravante que a gente pode reconhecer, que trazia um peso maior para aquela mulher, era exatamente a sua doença. Além dela ser mulher, ter toda essa dificuldade, ela ainda vinha apresentando uma doença que a consumia há 12 anos. E não era uma doença qualquer. Se a gente somar aí ao contexto sócio e cultural, religioso daquela época, a doença que aquela mulher tinha ainda era uma doença de mulher. Então, a deixava ainda numa posição ainda mais complicada e mais fragilizada. O texto vai nos dizer que ela tinha uma hemorragia há 12 anos e muito provavelmente era uma irregularidade menstrual. Então, há 12 anos, aquela mulher sofria com essa hemorragia. Quando a gente traz para o nosso contexto hoje, uma mulher que apresenta um fluxo menstrual acima de 7 dias já é considerada uma irregularidade. E já é considerado um problema que precisa ser investigado, que precisa ser tratado, demanda exames, consultas médicas. E normalmente um fluxo maior que o padrão, além de 7 dias, por exemplo, vai trazer sintomas como tonturas, fraqueza, indisposição, mal-estar, deficiência de ferro. Então, tudo isso vai demandar um acompanhamento médico, tratamento médico específico. E aí a gente imagina, aquela mulher sofrendo com tudo isso por 12 anos. E se a gente ainda pensar que naquela época não se tinha os tratamentos que nós temos hoje, a compreensão, a ciência evoluída como a gente tem hoje, então realmente não deveria ter, não existiam esses recursos. Por isso, talvez, muito provavelmente, que ela tenha sofrido com esse infortúnio por 12 anos.
A grande questão é que ela, né, o texto nos diz que ela procurou todos os médicos possíveis, ela procurou tratamento, mas só piorava. Nada fazia com que aquela hemorragia cessasse ou diminuísse, né? Só piorava. Então, o caso dela era muito complicado. O terceiro fator que trazia, né, para aquela mulher maiores complicações e uma aflição ainda maior era o religioso. Como eu disse, a mulher, né, já era considerada um ser de segunda categoria, podemos dizer assim, sofrendo com uma doença específica de mulher, né? E aí, dentro da questão religiosa, dentro da cultura religiosa, a partir da lei de Moisés, a mulher era considerada impura se ela estivesse no período menstrual. A gente vai ver isso em Levítico. Só que a lei, né, e as regras em relação à regularidade menstrual da mulher, ela tinha a ver com a mulher ser considerada impura enquanto ela estivesse no período menstrual. Tudo que ela tocasse, onde ela sentasse, as roupas que ela vestia naquele período, seria considerado impuro também. Até mesmo as outras pessoas com quem ela tivesse contato, que ela tocasse, seria considerado impuro e precisaria passar por um ritual de purificação. Tudo isso, né, discriminado no livro de Levítico, né, pela lei de Moisés. A grande questão é que, diante disso, essa mulher, ela viveu todo esse infortúnio durante 12 anos. Quando a mulher estava no período menstrual, ela não poderia ir ao templo, ela não poderia participar das práticas religiosas, das festas, de nada. Ela ficava isolada. Então, se a gente imaginar, né, o quanto que essa mulher sofreu, então vamos pensar, né, ela já tinha toda a dificuldade por ser mulher, coisa que todas as outras mulheres passavam. Ela estava passando por uma doença, né, física que trazia complicações para ela, muito provável ela ter vários outros sintomas, e ainda por cima ela não poderia participar das atividades religiosas. Sem falar, né, que na época ainda havia a crença de que toda doença era derivada de algum pecado. Então, por 12 anos, uma mulher sofrendo com uma doença, muito provavelmente ela era considerada como uma mulher pecadora. Então, diante desse cenário desfavorável, é interessante que aquela mulher, né, que possivelmente era considerada assim um pária, né, alguém que deveria estar excluída da sociedade, ela ainda reuniu forças e foi até Jesus para buscar cura. Interessante que mesmo, né, o texto vai dizer que ela gastou tudo que ela tinha com médicos e tratamentos, tudo que tinha de recurso possível na época, mas ela manteve a esperança. Não sabemos como ela conheceu ou soube de Jesus, né? A Bíblia não relata, o texto não relata, mas o fato é que em algum momento ela reconheceu, ela soube que existia alguém que poderia curá-la. E que ela poderia manter a esperança, a fé naquela pessoa, que era Jesus, o Filho de Deus. Então, diante de tudo que ela já tinha tentado, ela não tinha mais esperança em nada, em recurso nenhum que fosse humano, mas sim em Jesus Cristo. E aí ela segue até Jesus porque ela entende que se só tocando no manto de Jesus, ela dizia para si mesma, se eu tão somente tocar no manto de Jesus, eu serei curada. Ela nem se imagina indo até Jesus, expondo o problema dela e conversando com Jesus. Voltando ao contexto em que ela vivia, né, da onde ela vem, isso seria inconcebível. Né? Ela se sentia realmente inferior, muito possivelmente ela se sentia inferior às outras pessoas. Então ela pensa, eu vou lá e vou encostar, tocar no manto de Jesus, que eu serei curada. Em Mateus 17, relata, né? O texto nos diz assim, ó, Jesus vai dizer o seguinte, porque a fé que vocês têm é pequena.
Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vai daqui para lá e ele irá. Nada lhe será impossível. Essa era a fé daquela mulher. Aquela mulher que por 12 anos poderia ter perdido a sua fé e chegado à conclusão que não teria nada que ela pudesse fazer mais, mas ela realmente chegou a essa conclusão. Ela não poderia fazer mais nada. Os médicos não puderam fazer mais nada por ela. Mas a fé que ela tinha em Jesus fez com que ela se movesse na direção dele, na decisão de só tocar no manto dele. E assim ela fez. Mas muitas vezes, quantas vezes a ação de Deus é limitada nas nossas vidas por causa da nossa fé pequena. Porque nós não nos movemos em direção a essa fé, a uma fé que vai nos levar ao encontro de Jesus, que vai nos levar ao encontro de Deus. Em Hebreus 11:1 diz o seguinte: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos. Nós precisamos dar um passo de fé. Nós precisamos manter a esperança de que o nosso Deus, ele pode tudo e qualquer coisa. Nós precisamos ir em direção a ele numa atitude de fé, como aquela mulher fez. Eu imagino, que talvez ela possa ter, ou não, mas ela pudesse ter conversado com algumas amigas e relatado, não, eu vou lá, eu vou ver se Jesus pode me curar, quem sabe eu consigo. E muito provavelmente alguém lá pode ter dito para ela assim, olha, besteira, não vai não, você vai perder seu tempo. E tem mais. As pessoas que estavam naquele momento com Jesus, o texto vai dizer que era uma grande multidão, se soubessem que ela estava lá naquelas condições, muito provavelmente ela teria recebido um castigo, alguma coisa semelhante, porque ela não poderia encostar em ninguém. Então, com certeza, na multidão ali no meio, ela encostou em várias pessoas, mas ela nem se preocupou com isso. A esperança e a fé dela em Jesus era tão grande que ela correu o risco e foi no meio da multidão para tocar nas vestes de Jesus. Foi a fé que moveu aquela mulher até Jesus. Olha que interessante, ela não olhou para as limitações, nem pela situação que ela vivia, por ser tão desfavorecida. Ela foi lá e seguiu em direção a Jesus mediante a sua própria fé. E é interessante a gente perceber 3 pontos, como ela expressou a fé, porque às vezes, quando se fala em ter fé, em manter a esperança, isso pode ficar muito subjetivo. Eu lembro sempre que quando a gente faz a rede ministerial e alguém descobre dom de fé, mas assim, o que eu vou fazer? Normalmente as pessoas ficam em crise. O que eu vou fazer com dom de fé? E aqui ela expressou a fé da seguinte maneira: primeiro, ela agiu. Primeiro, ela buscou todas as formas possíveis, de tratamento e tal. Ela agiu. Ela não ficou parada esperando que alguma coisa acontecesse. Segundo, ela olhou para as possibilidades. Quando ela sabe que Jesus poderia curá-la, ela vê isso como uma possibilidade. Ela não ficou olhando ou presa às suas limitações. Ela poderia pensar, bem, como que eu vou chegar até ele com tanta gente lá? Se eu encosto em alguém, vamos chamar de impuro, enfim. Ela não olhou para as limitações. E terceiro, ela foi ao encontro de Jesus. Ela tinha esse foco, se eu tocar nele, nas vestes, no manto dele eu vou ser curada. Então, aí quando Jesus olha para ela e diz, a tua fé te salvou. Um terceiro ponto que eu trago aqui é a pergunta de Jesus. No meio daquela multidão, um montão de gente apertando, eu imagino que todos ali cada um querendo chegar mais pertinho de Jesus. Eu ia querer, deixa eu chegar mais pertinho, as pessoas se apertando, e aí ele para e pergunta, quem me tocou? A resposta dos discípulos é bem interessante, Mestre, com tanta gente aqui, todo mundo se apertando, o senhor vai perguntar quem te tocou? É óbvio, que muita gente te tocou. E ele vai dizer, saiu de mim poder. Então, imagino também que naquele momento, aquela mulher, ela gelou, Ela gelou da cabeça aos pés.
Como assim? Ele percebeu o meu toque. E ela sabia. Ela sabia, com a fé que ela tinha, que foi ela, né? Que Jesus identificou o toque dela. E ela, naquele momento, ela se mostra, né? Ela se apresenta a Jesus, mostrando que foi ela que tocou. Então, a natureza divina de Jesus demonstra, através dessa natureza divina, que nós podemos perceber, né, que ele identificou esse fluir do poder dele. E ela também, porque na mesma hora o texto vai nos dizer que ela percebe, que ela sente que foi curada. Né? Jesus procura por ela, mesmo antes mesmo de ser concedido por ele, em uma expressão de amor e reconhecimento da fé daquela mulher. Naquele momento, ela recebeu, né, a cura física, a cura emocional e a cura espiritual. Podemos concluir da seguinte forma: muitos podem estar perto de Jesus, até mesmo tocar nele, e ainda assim não serem curados. Quantos de nós, no nosso dia a dia, quantos daqueles que estão próximos de nós, estão próximos ao Evangelho, estão próximos à palavra, estão próximos da fé, mas não recebem essa cura? Jesus não sente o toque, ou o nosso toque, né? Ou o toque daqueles que estão próximos de nós. Muitos conhecem a Cristo, muitos conhecem a sua palavra, o seu poder, mas não são transformados. Será que nós estamos deixando Deus transformar as nossas vidas através da nossa fé nele? Ou será que a nossa fé, a nossa esperança tem estado muito mais nas forças, né, deste mundo, na política, na economia, na ciência? Deus é muito, né? Deus é superior, infinitamente. Deus é o Criador de tudo, Deus é soberano. Então, enquanto a minha fé, a minha esperança está em algo limitado, a minha transformação também será limitada. Quando nós colocamos a nossa fé de coração em Jesus, nós podemos ser transformados. O mestre enxerga, né, no meio das multidões, aquele que se volta para ele, que com coração sincero e genuína fé vai ao seu encontro. Então, que nós possamos refletir sobre a experiência dessa mulher, de forma que nós possamos ter um coração como o dela, um coração de fé e de esperança genuíno, que vai além, né, das convenções sociais, não se preocupa com o que vão dizer, não se preocupa com que restrições, né, a fé possa trazer. Nós vivemos momentos difíceis, né? Às vezes de se colocar, de expressar a fé de uma determinada forma, porque a gente pode ser taxado, pode ser ridicularizado, mas ela não se preocupou com isso. E ela foi transformada. E ela alcançou a cura, a bênção que ela procurava. Então nós precisamos, né, aprender com essa mulher a ir até Jesus, de forma que a gente tenha o foco nele, toda a esperança, toda a nossa fé nele e mais nada. Porque é somente Deus que pode nos curar, que pode nos salvar, que pode nos transformar. E aí eu vou deixar para vocês 4 pontos para pensar em agir. Ter fé não significa que não devamos procurar soluções humanas ou mundanas, no sentido de serem do nosso dia a dia, do nosso contexto para os nossos problemas. Né? Não significa que se eu tenho alguma doença eu não vou procurar um médico, se eu tenho qualquer situação que eu possa resolver, sim, nós precisamos. Mas quando não há solução terrena, a solução é só Cristo. A fé pressupõe ação, ir em direção à bênção que se procura. Nós precisamos agir, nós precisamos orar, clamar. Deus, Ele quer ouvir as nossas petições. Será que Jesus não sabia que aquela mulher sofria, né, por 12 anos? Sim, Ele poderia ter ido até ela. Mas como aquela mulher iria expressar a sua fé? Como ela poderia colocar em prática essa fé? Como esse exemplo ficaria para nós como uma forma de ensinamento? Então,
A nossa fé precisa ser uma fé em ação, né? Eu preciso ir em direção a Jesus. Em terceiro lugar, Jesus quer nos abençoar, mas nos quer por perto, sentir o nosso toque. Ele quer se relacionar conosco. E aí a gente, né, voltando ao texto, à situação, quantas pessoas tocaram em Jesus naquele dia, naquele momento ali? Mas ele sentiu que aquela mulher foi, né, no toque com uma fé superior. E além disso, ele poderia simplesmente deixar sair poder, aquela mulher receber a cura e ele seguir o caminho dele. Mas ele quer relacionamento. Ele para o que ele estava fazendo, né? Ele para a direção em que ele estava indo, ele volta e procura por aquela mulher para olhar nos olhos dela. Ele queria que ela soubesse que ele se importava com ela, que ele queria vê-la, né? E manter um relacionamento com ela. Muitas vezes nós buscamos a Deus, né, somente para bênçãos e pedir soluções para os problemas. Mas Deus quer se relacionar, Jesus quer se relacionar conosco. E ele deixa isso muito claro nesse texto. Jesus se volta para nós quando nós nos voltamos para ele, né? Jesus está sempre de braços abertos para nos receber. Mas ele quer que nós venhamos até ele. E ele espera que você, né, nos acheguemos a ele com o coração aberto, com o coração de fé e com a nossa esperança toda nele. De que ele é quem pode curar as nossas dores, que ele é quem pode nos salvar, né? Para aqueles que ainda não receberam a salvação em Jesus Cristo. Jesus é a única salvação que existe. É a única forma que nós podemos ter para encontrarmos Deus e termos a vida eterna. Então, só através de Jesus, que nós possamos, através deste milagre, através desse registro, renovar a nossa fé em Jesus Cristo e também ajudar a outros que possam estar passando por situações em que não conseguem vivenciar essa fé, não conseguem expressar essa fé. Muitas vezes uma pessoa pode estar passando por uma depressão, um luto e está com dificuldade de vivenciar essa fé. Então nós podemos, junto com esse irmão que está passando por um problema, ajudá-lo a poder sentir a fé que nós devemos ter em Jesus Cristo. Que nós possamos nos ajudar uns aos outros, para que o conforto que só Jesus nos dá, nós possamos compartilhar uns com os outros. Que Deus nos abençoe, que Deus possa estar renovando a sua esperança nele, a cada dia no seu coração.